Há exatos 50 anos, Itaquera houve promessas de investimentos bilionários que vão trazer empregos e qualidade de vida a uma das regiões mais populosas de São Paulo. Até agora, mesmo com os investimentos, os resultados são modestos. Lula disse que era um dia histórico e um presente para a região a construção do estádio do Corinthians. Os tucanos, Serra, Goldman e Alckmin, prometeram ali um grande parque tecnológico. Mas Guilherme Boulos reclamou que só a especulação imobiliária sairia ganhando com o estádio. Pois bem, estavam todos errados. Nem a especulação imobiliária se interessou pela área do novo estádio. Entre todas as estações de metrô que podiam ser adensadas pelo último plano diretor, a de Itaquera é a que recebeu menos investimentos. Apenas 800 metros quadrados de unidades habitacionais foram construídas lá nos 5 anos posteriores à Copa. Nos anos 70, os militares decidiram criar aqui os maiores conjuntos habitacionais da cidade, Coab 1, Coab 2. Nessa mesma década, começam as obras do metrô, que traria transporte público para a porta desses conjuntos habitacionais. Bem, não é o que aconteceu. A obra do metrô demorou muito e só ficou pronta em 88, 12 anos depois de começada. Naquela época, havia a promessa de um parque industrial aqui que criaria muitos empregos. O parque nunca saiu do papel. Anos 90 e 2000, as promessas mudaram. Surgiria um parque tecnológico aqui. Por enquanto, os resultados prometidos não chegaram. Na última década, surgiram aqui em Itaquera uma faculdade de tecnologia, a FATEC, uma escola técnica, a ETEC, e uma empresa de call center, a Atento. A única grande até agora que atendeu esse pedido de se criar um parque tecnológico por aqui. Das promessas mais arrastadas nos arredores do estádio, da criação de um SESI e de um SENAI, com escolas, cursos e até um teatro. A prefeitura doou o terreno na época da Copa do Mundo, e aí 8 anos depois, licenciamento vai, alvará vem, e as obras ainda nem começaram. Naturalmente, estádios são equipamentos esportivos, mas são também construções que fazem parte de uma paisagem urbanística e de um conceito de desenvolvimento das cidades onde eles estão inseridos. E, é claro, existe o papel de fazer o clube faturar mais quando esse estádio pertence a um clube, ou quando ele pertence a um governo, uma municipalidade, ou um governo estadual, ou até um governo federal, ele tem uma função de desenvolvimento urbanístico daquela região, da cidade onde ele está inserido. Também surgiu o estádio. Outras melhorias não vieram. E pior, parece que urbanismo e arquitetura não foram convidados para essa festa. Quem anda por Itaquera, bem, andar nesta área não é exatamente fácil, vai perceber que esses investimentos públicos não conversam um com o outro. Cada um parece exigir que você venha de carro, ajudando a piorar o trânsito dessa cidade. Uma rara faixa de pedestres nesta área de Itaquera, que liga o quase nada ao lugar nenhum, com essas grades do pátio de manobra no metrô. Estamos numa das áreas mais populosas de São Paulo e o poder público conseguiu criar diversos vazios. Vazios até onde tem áreas construídas que não conversam entre si. Aliás, em muito tempo que eu estou aqui, esse sinal jamais ficou verde para o pedestre. Acho que só para se ter uma ideia, o tempo médio de deslocamento que eu tinha naquela época era de aproximadamente 3 horas, né, considerando as viagens de metrô e de ônibus. Eram frequentes as conversas que eu tinha com colegas, né, na fila do ônibus ou no caminho de volta para casa,
sobre as possibilidades que aqueles terrenos vazios no entorno da estação do metrô poderiam, né, poderiam abrigar. E era um consenso de que seria muito interessante naquela área ter algum lugar onde a gente pudesse, né, passar um tempo com mais qualidade, até para esperar a tão temida hora do rush passar, né? Itaquera ensina muitas lições sobre o que não fazer quando se coloca transporte público em áreas muito densas populacionalmente. A estação de metrô está praticamente isolada, os conjuntos habitacionais estão tão distantes que as pessoas precisam pegar um ônibus para chegar à estação. E vários terrenos vazios ao redor da estação. Alguns com conjuntos habitacionais prometidos que nunca saíram do papel, e outros vários prédios públicos, escolas, faculdades, estádios, em onde você não pode fazer nada a pé. É a contribuição do investimento público para gerar mais trânsito. Quem caminha aqui tem que sofrer e não fala apenas pelo sol forte. Não houve vegetação, paisagismo, marquises. É difícil descobrir onde está a entrada dos prédios. O Itaquerão, por exemplo, a entrada dele é para o estacionamento. Quem não está no carro não vê onde começa. A subprefeitura de Itaquera tem 520 mil habitantes, das mais populosas da cidade. Maior que a população de Santos. Se a gente junta com Guaianazes e Cidade Tiradentes, aqui vizinhas, são mais de 1 milhão de paulistanos no extremo leste da cidade. É o que a gente chama de uma área dormitório, porque a maior parte da população daqui tem que pegar o transporte público e fazer uma viagem muito longa para encontrar os empregos. Empregos que foram prometidos por décadas aqui. Também tem que se discutir porque a ditadura militar e muitos governos democráticos decidiram adensar áreas distantes sem infraestrutura, enquanto congelam áreas centrais onde mora menos gente. Olha, os conjuntos habitacionais que estão ali, em tese, são vizinhos do metrô, mas ninguém faz esse caminho a pé. Nem perto é. A linha vermelha do metrô, que chega até aqui, Itaquera, surgiu paralelamente aos trilhos da Rede Ferroviária Federal. Aliás, o governo federal doou e investiu parte desse metrô. E até o presidente Ernesto Geisel, na ditadura militar, esteve aqui em 1978 para inaugurar a primeira Coab, chamada Coab 1. Mas a participação federal em São Paulo é bem modesta. O metrô, pelo país afora, tem muito dinheiro federal. No Rio, Porto Alegre, BH, Recife, não em São Paulo. Nas últimas décadas, a gente discutiu até trem-bala. Mas o metrô de São Paulo, que transporta milhões, não recebe dinheiro nacional. Algo que é raro. Mundo afora, as grandes cidades do mundo recebem sim dinheiro nacional para ampliar essa rede tão importante. Partindo de um direcionamento, né, do poder público, de que a cidade de São Paulo, né, a sua expansão urbana a partir da segunda metade do século XX, deveria acontecer na direção leste, em função da ausência de restrições ambientais. Então essa era uma região propícia para o desenvolvimento. A operação urbana, quando aprovada em 2014, precisava ter um estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, aprovado, ele não foi aprovado. Outros estudos foram realizados por meio de um consórcio para atualização dessa operação urbana. No entanto, isso não foi adiante e a operação urbana Rio Verde-Jacu, que era buscar, né, parcerias, né, estímulo à iniciativa privada, né, com recursos públicos e privados para sua viabilização, acabou não acontecendo e a lei foi extinta em 2016. O que não falta aqui é grade, muro alto, terreno vazio, terreno baldio e um grande desprezo ao pedestre. Quase tudo aqui é interno, não é externo, não é para a cidade. As próprias instalações ali do estádio, tem uma universidade, tem uma academia de ginástica, mas é para quem entra lá dentro. Claramente, uma mudança da região aconteceu de imediato. Arquitetonicamente, o estádio ainda é um colosso moderno e rico,
no meio de uma região de classe trabalhadora, sem tanto poder aquisitivo. Você percebe esse contraste urbanístico ali com a presença do estádio do Tottenham na avenida principal ali do bairro. Mas você já vê a construção de novos prédios, condomínios no entorno do estádio, que estão mudando muito a característica do bairro, estão mudando muito a percepção da cidade de Londres em relação àquele bairro. Então você vê pessoas de classe média comprando imóveis ali e pessoas que já viviam ali, da classe mais baixa, da classe trabalhadora com menos poder aquisitivo, se beneficiando da presença daquele estádio, que é muito mais do que um estádio de futebol ali naquele lugar. Como eu disse anteriormente, esse é o estádio mais moderno da Inglaterra, com certeza, e provavelmente o estádio mais moderno da Europa hoje. Ele recebe um número de visitantes muito grande, mesmo quando ele não tem partidas acontecendo, porque há uma série de eventos de entretenimento que o Tottenham promove ali dentro do estádio, além da loja do clube, que é uma das maiores lojas de clubes de futebol que eu já vi na minha vida. As pessoas dali também se beneficiam muito da quantidade de empregos que esse estádio promove. Por ele ser muito maior e por o clube ter uma ideia de aproveitar ao máximo esse estádio, você tem muitos bares lá dentro, restaurantes, muitas atividades acontecendo em dias de partida, e as pessoas do bairro são contratadas para fazer esse trabalho ali no dia dos jogos, e naturalmente para trabalhar nas lojas e nos eventos diários, como um rapel que eles têm ali, porque o estádio é super alto, né? Então eles construíram um rapel que, enfim, as pessoas podem descer lá de 70 metros de altura, no meio do bairro você tem uma visão interessante de Londres. Eu acho um exemplo bem interessante em que a gentrificação ocorre de uma forma muito sutil e uma mudança de característica do bairro por causa do estádio é a diminuição de público, de gente entulhada nos pubs ali no dia do jogo, por causa da oferta de pubs dentro do estádio que o Tottenham promove hoje em dia, com os bares ficando abertos até 1h30 depois das partidas. Então, aquela coisa que incomodava quem vivia ali, de as ruas estarem entupidas de pessoas muitas horas depois dos jogos, por causa dos pubs, o estádio ele ajudou a diluir um pouco isso, porque ele absorve esse público que fica ali bebendo, conversando, comendo alguma coisa. Há restaurantes dentro do estádio também, fast food, obviamente, mas você vê uma concentração muito grande de pessoas ali dentro. Então acho que é um exemplo bem interessante que pode ser usado para clubes que queiram desenvolver regiões e que queiram faturar mais através de seus estádios no mundo, seja com projetos novos ou com projetos que já existem, mas que não conseguem absorver, não conseguem desenvolver todo o potencial que poderiam ter, né? Numa região que precisa de um investimento, às vezes, dentro de uma cidade. Estádios costumam ser polos de desenvolvimento onde se instalam. Afinal, tem um fluxo garantido de gente por ali. Tem shows, congressos, eventos esportivos, jogos e até equipamentos que funcionam de segunda a domingo. É o que acontece no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão, no Camp Nou de Barcelona, no Santiago Bernabéu de Madrid. Em São Paulo, por enquanto, só o Allianz Parque conseguiu manter esse fluxo e uma vida ao redor do estádio. Já no Morumbi, no Pacaembu e no Itaquerão, infelizmente, ainda tem áreas ermas, pouco seguras, e a geração de empregos nem sonha acontecer. O Itaquerão demonstra outro cacoete comum na política brasileira. Os políticos sabem falar com as empreiteiras, mas faltou diálogo, conversa, telefonema, sedução para empresários de outras áreas que poderiam investir ao redor do estádio e ao redor do metrô. Faltou aí esse comprometimento e o poder de convencimento que os políticos deveriam se engajar para desenvolver as áreas mais carentes da cidade. O shopping surgiu aí em terrenos do metrô, um shopping em cima da estação. Moradia mesmo surgiu onde não houve planejamento.
onde não houve aí o desenho do poder público, as pessoas conseguiram criar uma área mais densa e especialmente mais fácil de se chegar ao metrô a pé. Itaquera e os bairros vizinhos, acredite, são mais densos que a chamada área populosa da Zona Oeste. Itaquera tem uma densidade demográfica que é o dobro de bairros como Pinheiros, Moema e Itaim. Tem mais gente morando aqui que nas áreas mais verticalizadas da Zona Oeste. E foi com investimento público. Governo federal, municipal e estadual fez questão de construir aqui conjuntos habitacionais para 60 mil, 100 mil, até 200 mil moradores, onde não havia infraestrutura nem empregos. E depois a gente reclama que metrôs e ônibus estão muito cheios. Parte da intelectualidade brasileira foca suas críticas à gentrificação, que investimentos públicos ou privados podem encarecer demais bairros, despejar as pessoas mais pobres. Mas cá entre nós, isso acontece em poucos bairros de São Paulo. Parece que nossos intelectuais estão mais preocupados com a Vila Madalena, com o Baixo Augusto, com Santa Cecília, do que com diversas áreas nas bordas da cidade, onde até investimentos bilionários como este aqui não transformam as regiões. Você pode colocar aí novas faculdades, um estádio bilionário e pouco mudou, especialmente na geração de empregos. Na zona leste de São Paulo moram quase 5 milhões de pessoas. É 40% da população da cidade. Aqui mora o dobro de gente que na zona oeste e no centro expandido, as áreas que recebem mais atenção da mídia. Nesta região, que está há 50 anos ouvindo aí promessas de desenvolvimento, ainda é um grande dormitório. E nem essa mudança de home office mudou muito. A gente tem que lembrar que no Brasil, home office ainda é para quem tem diploma superior e é para uma minoria da população. Os investimentos públicos e privados e a falta de conversa desses dois lados ainda decepcionam e muito a população da Zona Leste. Com exceção do Tatuapé e da Moca, e olha a ironia, bairros muito criticados aí por nossos intelectuais, pelos arranha-céus, pela verticalização, mas ainda são as áreas com mais empregos da Zona Leste. No resto da região, infelizmente, São Paulo ainda deve investimentos com inteligência e áreas com urbanidade, onde nós possamos caminhar sem problemas. Verão tá aí, pode chegar. Na Smart Fit, vamos treinar. Bate no peito, diz que tá pago. Vai, entrar no clima com estilo, se liberta, vai.